Adilson Júnior e olha, eu estou na honra do convite do Aldevino, que tem um podcast que é fantástico, mexendo com uma segunda temporada, onde eu estou presente, participando das novas conversas, né, Aldevino? Parabéns e obrigado pelo convite. Adilson, obrigado você pela presença, por essa nova etapa que nós estamos seguindo aqui, né? E como você falou, né, hoje o nosso prato principal que é o microfone. Um bom papo hoje. Um bom papo. E também já queria agradecer a presença do Luiz, que está aqui conosco. Agradecer também, né, a direções, a RCF, por manter as portas abertas. E hoje nós estamos numa modalidade diferente. Não estamos diretamente no estúdio, mas viemos trazer bastante novidade para vocês, para você, corretor, para você entender o que nós temos de novidade que já está rolando e o que está vindo por aí, que tem muita coisa boa vindo na RCF. Então, Luiz, seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado pela oportunidade. Agradeço a oportunidade de falar com vocês, de poder contar um pouquinho da minha história, contar um pouquinho da minha experiência aí no mercado e, quem sabe, trazer algumas dicas, trazer algumas ideias. Você já começou pelo ponto bom, então. Você já começou aí falando da sua história no mercado imobiliário. Conta um pouquinho pra gente como que você começou, o que te trouxe pro mercado imobiliário. Bom, é um pouco curioso. Eu comecei aos 17 anos na Lopes como analista de operações, era responsável por fazer os cálculos de comissão, os contratos e tudo mais da parte operacional da venda. Você sempre esteve nos bastidores? Sempre fui do back-office. Então, passei pela Lopes, passei pela Fernandes Mera, tive algumas experiências em incorporadores também, então dei uma passadinha pela Even e sempre atuando na parte de operação. E eu sou meio que da velha guarda. Naquela época a gente tinha um pouco de rixa, o pessoal de operação com comercial, e eu nunca fiquei muito à vontade com essa posição que era esperado de nós como operacional. E conforme o tempo foi passando, eu me aproximei do time de vendas, acabei tendo um relacionamento legal com o pessoal de comercial, de atendimento, e em 2018 eu assumi a minha primeira coordenação e operação. E foi onde eu tive a oportunidade de mudar um pouquinho esse conceito de nós contra eles. Por você estar nesse nós contra eles, por você conhecer todo o sistema, você viu ali um ponto que falou, vamos melhorar nisso aqui, porque não está certo. É legal que você mudou, né? Você estava no nós, foi para eles e você falou assim, a gente precisa mudar algumas coisas. Como é que foi implementar essa nova era, né? De tirar o nós contra eles e sim todo mundo junto? Olha, eu confesso que não foi tão fácil no começo. Eu tive que conquistar bastante a confiança do pessoal de vendas, mostrar que eu estava disposto e que a equipe estava disposta a trabalhar em prol da venda, trabalhar para ter o melhor resultado. E no fim do dia, uma empresa uma imobiliária é uma empresa de venda de imóveis. E a gente tem que sempre ajudar a ter o melhor desempenho. Então, algumas rixas, algumas nuances que tinham, sei lá, a proposta está errada, o cliente não entregou o RG, enfim, coisas que são de quem que é a culpa. Isso que é clássico, eu tentei mitigar e tive sucesso. Então, foi uma virada importante para a equipe que a gente estava montando. E com 6 meses, no máximo 1 ano, a gente estava trabalhando todo mundo junto. Olha, você deixou redondinho o time. Não, ficou maravilhoso. E a minha operação, que demorava 1h20 para entregar o contrato, eu consegui reduzir para 20 minutos. Porque a gente montou um processo onde o time de vendas participava da operação. Olha que bacana. Então, foi um case de sucesso. A gente tinha uma equipe muito rápida, muito competente e muito junta com o time comercial. Então, nessa experiência, eu fui promovido para gerente de operações e aí eu me aproximei ainda mais do time comercial, da parte estratégica de vendas. E foi onde eu tive
a curiosidade de aprender mais. Ali, então, eu comecei a participar das reuniões de estratégia, das reuniões de desempenho, comecei a trazer também de resultados. cobrança vinha forte, tem. Quando fala de veiga, não tem jeito. Não tem jeito. E aí eu tive mais uma promoção e eu fiquei como head comercial operacional. Então eu era responsável por trazer os números, os resultados das campanhas, os resultados de vendas. Então o leme da empresa estava na minha mão. Então eu trazia a visão dos resultados e onde a gente poderia melhorar. E aí o time de vendas, aliás, o time comercial fazia os ajustes e a gente trabalhava para fazer as campanhas, para entender como que a gente poderia melhorar a parte de operação dessas campanhas. Como que a gente poderia viabilizar um projeto que às vezes vinha todo torto. Ninguém pensava onde que podia impactar, quais eram os próximos passos, todos os departamentos que tinham que se integrar e entender o que estava acontecendo. E quando você fala de integração, Luiz, é uma coisa impressionante, assim, você brinca, eu até contei num podcast passado, que depende de... é uma cadeia, o mercado imobiliário é uma cadeia, então quando você fala nós contra eles, que às vezes é grupo de vendas contra jurídico, contra incorporado, tem essas questões que na verdade ninguém contra ninguém, é todo mundo pró-venda, né? Exato. E depende dessa cadeia tanto de baixo para cima quanto de cima para baixo. Tem um fato interessante, você falou de resultado, de apresentar campanhas, que teve uma vez que nós fizemos uma reunião na direções para entender qual que é o tipo de cliente, qual que é o público que estava vindo, de onde estava vindo. E pelo feedback errado do corretor, então já fica a dica aí, corretor. Você, corretor, que não dava o feedback certo no sistema, isso daí vai te prejudicar nos resultados, hein? Feedback errado, o que aconteceu? Gera uma dor de cabeça na outra ponta. Não, aí fomos ver qual que era a cidade. Troca estratégia. Você sabe qual que era a cidade que mais comprava? Acho que na época era um empreendimento em Osasco. Adamantina. Por quê? Era a primeira cidade do sistema. É a primeira cidade do estado de São Paulo. Entendi, Na hora que você falou Adamantina, como ele já trabalhou eu também operacional, lembro. Quando você coloca São Paulo, Adamantina é a primeira. É o primeiro, é verdade. Então, assim, na época foi gera um certo transtorno. Eu lembrei desse fato que aconteceu. Que, assim, quão importante se todo mundo trabalhar conforme os resultados, conforme colocar certinho o feedback, não colocar, não, a cliente não atende, não, o cliente não responde, né, e tipo, eu vou deixar esse cliente aqui, depois eu falo com ele no WhatsApp, e no sistema eu não colocar, eu atrapalho as cadeias de cima, que é o quê? Para me beneficiar em uma venda. Seria muito do que eu fazia, né? A gente chamava de inteligência comercial, justamente porque eu sou um cara que é muito ligado em números, em dados, e eu adorava fazer as planilhas mais loucas da empresa. Então, eu pegava a quantidade de vendas, tentava entender se em algum momento do ano a gente vendia para determinado público, para determinada região, qual tipo de campanha tinha mais impacto, qual era a diretoria que mais aderia às nossas necessidades. Então, numa dessas eu descobri que o diretor que não era o campeão era o que mais aderia ao que a gente precisava. Então, em reuniões a gente direcionava as necessidades da empresa e esse diretor era o que performava no que a gente precisava. Só que ele não era o campeão porque a gente precisava vender um produto que tinha um ticket baixo. Então, a gente começou a entender como que funcionava. O ticket, né? O cara, para vender, às vezes, 2, você vende 3, o cara que vendeu 1 já ganhou dele, Só que... E aí a gente começou a traçar campanhas focadas no corretor para poder tracionar essas necessidades da empresa. E foi aí que eu comecei a ter um entendimento maior da parte comercial. Como que você veio parar aqui na RSF? Como que foi essa história, Luiz e RSF? Eu estava atuando numa empresa de São Paulo, num segmento mais voltado a investimento, e já estava
flertando com as partes estratégicas de comercial, né? De vendas e público. Essa parte de inteligência comercial. E só que eu ainda estava muito preso no operacional. Então, surgiu a oportunidade aqui em Alphaville para voltar a atuar em Alphaville. Atuei muitos anos aqui e eu adorei a proposta, que seria justamente fazer a parte estratégica, cuidar do stand de vendas, cuidar das vendas, enfim, a parte mais comercial raiz mesmo. E eu descobri que muito do que eu sabia é muito teórico. E aí que vem o choque, né? Na prática é totalmente diferente. Exatamente. Ainda que eu tivesse toda essa parte já de dados, de informação, de um pouquinho de marketing já na cabeça, na hora que a responsabilidade vem pra gente, é que a gente toma o baque e fala, agora eu tenho que tomar conta disso aqui. E aí, hoje, eu atuo como coordenador comercial na RSF, e aqui eu sinto que também consegui trazer essa cultura de todo mundo trabalhar junto. Então, hoje eu estou no Breeze, fiz o lançamento do Symmetry em Alphaville, e em breve a gente vai estar abrindo o Eternity. Isso daí, no Eternity nós tivemos aí, dia 12 agora, tivemos um evento. Que foi um sucesso, né? Foi muito bom. Foi maravilhoso. O Eternity vem aí com muita coisa legal. Baita energia. Um empreendimento que vem aí para somar, e eu acho que na região ali do Tamboré, naquela região ali em frente do lado da Mackenzie ali, não vai ter outro. Não vai ter nada parecido. Quem não se antecipar vai ficar fora. Então, olha, o que vai ter já agita a carteira lá, já vê os clientes que estão atentos àquela região ali, porque, olha, vai faltar unidade para quem quer, hein? Não tem nada comparado ao Eternity em relação a lazer, em relação a... Mesmo a localização, tá num lugar mesma perfeito, localização, né? A grandiosidade do projeto é coisa de louco. E tá num ponto alto de Alphaville, é uma torre enorme. Ouso dizer que se não for a maior, é um dos maiores pontos de Alphaville. Você tem também vai ser o Eternity. 50% do empreendimento que vai ser vista permanente. Vista permanente. Então, quer dizer, isso para quem quer qualidade de vida... Não, incomparável. Não tem o que falar. Não tem o que falar. Então, assim, é um empreendimento específico que vai vir mesmo ali para aquela região. E quem está atento àquela região ali, viu, Adilson? Se você precisar de alguma coisa, tem corretor. Já indiquei para alguns amigos. Ele já falou para mim, já indiquei para alguns amigos que realmente aqui em Alphaville já tá todo mundo falando do Eternity. Não, baita empreendimento. E aí, voltando só um pouquinho sobre o Breeze, a gente está num produto que foi lançado há 10 meses e não para de vender. Não para de vender. A gente tem uma média de 50, 60 vendas por mês, mesmo depois de tanto tempo lançado. E eu vejo que muito desse sucesso, claro, faz parte também das nossas decisões, dos nossos acertos comerciais. E eu sei que os clientes que compram aqui não são de Adamantina. Então, não, porque isso já foi ajustado. Já foi ajustado. É só um comentário que a gente fala, né? Porque assim, infelizmente tem corretor que ainda pensa, eu não vou dar o feedback, não, isso aqui é besteira, né? E isso influencia diretamente no seu próximo cliente. Exatamente. Porque assim, se você não der o feedback correto nesse cliente, no próximo você vai ter problemas com isso daí. E é uma coisa que eu estou batendo um pouco na tecla, essa questão, porque eu acho que é uma cultura que o corretor tem que ter, de dar um bom feedback, até para ele ter um bom retorno de cliente. Exatamente. E assim, olha só que legal. Por coincidência, um pouco antes da gente começar aqui, um corretor veio um pouco mais cedo. O corretor comentou comigo que tinham 2 clientes na base do CRM para atender e os clientes não deram feedback. Eu falei, mas insiste. Espera um pouquinho, não descarta, porque acontece muito isso. O cliente não responde, dá 1 hora o cara descarta. E aí depois por coincidência, você vê esse descarte depois assinando com outro. Uns 20 minutinhos antes, o corretor veio me agradecer, que ele falou, olha,
Os colegas aqui, ele é novo, né, na profissão, e ele falou, os colegas aqui falaram que geralmente quando o cliente não responde assim, a gente descarta e não tenta mais, enfim. E eu vim te agradecer porque o cliente acabou de responder, eu tenho 2 agendamentos para o final de semana. Então, 2 clientes que demoraram 2 horas para na responder. verdade, E que fecharam o negócio. Exatamente. Isso vem de uma cultura da galera mais antiga, que tem essa percepção? Então, o que a gente sente, assim, o que parece que o corretor quer sempre mais lead. Quer o lead, e quer resposta rápida, e quer fechar logo. Só só o lead novo, né? Ele Só só o lead quer... novo. O interessante para ele é o próximo lead. É sempre o próximo lead. Mas aqui no Breezy mesmo eu tenho casos de um lead que foi atendido em julho e a corretora falou para mim. Eu mandei mensagem em julho, agosto, setembro, fiquei atazanando ele e hoje ele veio assinar. Então demorou 6 meses para esse lead não só ser nutrido, mas demorou 6 meses para o cliente dar o primeiro retorno E e acontece, voltar e comprar. E sabe o que acontece daí? Porque, assim, primeiro, né, nós, seres humanos, temos os nossos dias bons e os nossos dias ruins. Sim, Exatamente. Então, às vezes o cara clicou, tô procurando apartamento, aí o chefe já ligou, né? Deu uma briga, deu alguma coisa, o chefe já chegou meio mal-humorado, ou então teve um problema no trabalho, ou teve um problema no carro. Então, quer dizer, Já naquela dá hora aquela eu não vou moada, te né? responder. Mas Exatamente. daqui a pouco ele vai voltar. Tem que retomar. E aí, se meu cliente não respondeu, eu vou jogar ele fora. E aí é nessa que eu até brinquei aqui, daqui a pouco você vai ver seu cliente Assinando contra o Ou corretor. então pode acontecer também uma briga no relacionamento, sei lá, uma discussãozinha que teve o cliente, e nisso o seu cliente naquele momento, não vou mais comprar apartamento, daqui a pouco reatou. E daqui a pouco ele quer comprar de novo. Passou uma E porque ele semana. não esquece o apartamento, inclusive, né, o sonho dele na realidade. Queria parabenizar a equipe de marketing do Breezy. Que a campanha de vocês é muito bacana. Quem vem na Castelo, o mascote, sabe? Parece que você vai morar num lugar que você vai ficar de férias, não parece? Sim, com certeza. E aí A o proposta é pessoal essa mesmo. vai passar ali de novo, vai ter o interesse, porque realmente a publicidade do Breezy é fantástica, por isso que não para de vender. Então vocês estão de parabéns, inclusive a ideia do Aldevino é fantástica, de trazer o podcast para dentro do decorado. Eu achei a tua ideia demais, receber os convidados, aqui estamos no decorado do Breezy. Nós já fazíamos questão de podcast, mas sempre no estúdio. Sempre no estúdio. Não, por que não pegar, me chamou, vamos fazer um negócio diferente? Pô, vamos levar pro decorado, a pessoa já assiste, já conhece o decorado. Então vocês estão de parabéns pelos decorados e pelo marketing que vocês fazem, e por isso que não para de vender, né? Passa mês e mês, o pessoal procura o Breezy. É muito legal você ter falado isso, porque a frase do Breezy é exatamente essa. Você de férias todos os dias. Vai ver que eu venho tanto para Alphaville, né, que eu moro aqui, que eu vejo tanto, sempre eu olho no outdoor. Bacana demais. Ele perguntou, é no Breezy aqui que que a gente vai gravar? Eu falei, isso, é no Breezy. Ele não conhecia o plantão aqui, que nós conhecia a região, mas não conhecia o plantão. E você me perguntou, né? Então, porque isso é legal, a gente ter a proposta do empreendimento deu certo. Deu certo, é isso. Então, a gente sabe que acertou quando você me dá um feedback desse. Então, isso é muito legal, muito importante pra gente. Mas eu acho que isso daí, até vou falar um pouco da RSF em si, ela tem essa preocupação de sempre estar evoluindo nos empreendimentos. Então, se você pegar desde quando eu trabalhei com a RSF em Altino, que foi a época que a gente lançou muito na RSF, e até próprio Barueri, com as plantas que tem hoje, não tem comparação. Sim. Então, hoje, igual nós lançamos antes do Breezy o Conde, também, sucesso de vendas. Não tem comparação com que a gente você vender 70% do empreendimento no lançamento. No final de semana. Demais. No final de semana. 200 unidades no final de semana. Acho que foi 220, alguma coisa assim que foi vendida no final de semana. Foi. Então, e aqui também foi um sucesso de vendas, mas assim, o que eu acho que é muito bacana é essa questão de você sempre estar à frente em plantas, em conceitos, que assim, às vezes tem que construir, não, construa desse jeito. Tem construtoras que de você vê a torre e você fala, ali é uma torre tal, ali é por certo, pelo estilo construtivo, tem uma identidade, né? de economia. E a RSF não é de economia, é de requinte. Então, se você pegar Conde da vida, a Vila do Conde da Vida, se você pegar ele e colocar ele numa Vila Madalena,
um empreendimento que cabe na Vila Madalena. Tranquilamente. Exatamente. Que atende todos os requisitos, tanto de fachada, quanto de planta, quanto de lazer. Então, tudo. assim, é isso que é um diferencial incrível na RSF. Um dos, né? Diferenciais. E quando você chegou na RSF, o que você achou da RSF? Esse é o ponto que mais me impressionou de primeira, que justamente são as entregas da empresa. De verdade, é uma empresa que tudo que está no book é entregue conforme está no book. Então, as os áreas... prazos, né? Não, os prazos, isso aí é completamente fora da curva. Isso e aí eu consigo entender como é possível realizar dessa forma. A gente teve o lançamento do Symmetry em novembro. Em janeiro a gente já estava derrubando o stand e construindo. Então, Sim. 2 meses depois do lançamento, a gente já está em obras no empreendimento. É uma responsabilidade, um zelo que o nosso CEO tem, que realmente é muito difícil ver no mercado. Ele é um cara detalhista, ele é um cara que... Imediatista. E é algo raro de se ver no mercado. A assertividade dele, o detalhe dele em entregar exatamente o que ele promete. Tanto que teve uns clientes que compraram o Symmetry, comprou uma cobertura no Symmetry e foi falar com o Richard e tudo, e ele falou assim, ó, janeiro as obras começam aqui. Eu sou da área de vendas, né? Falei assim, tudo bem, eu sabia que estava bem. Falei assim, poxa, mas será que vai começar em janeiro mesmo? E não dá outra. Ele falou, o que ele falou, pode escrever. Olha que toda a tua experiência ainda ficou ali com o pé atrás, né? Normalmente, não é que eu fiquei com o pé atrás se eu conheço a empresa. Mas assim, normalmente, como que acontece qualquer lançamento? 6 meses de venda, Tá. Depois início de obras. Tanto o associativo quanto SFH. Eu estou falando alguma... Não, o padrão de mercado é justamente esse prazo que o Aldevino falou. São 6 meses de lançamento. Se tiver tudo bem resolvido o produto, derruba o stand e começa a construir. Só que assim, não só por a gente ter ido muito bem na largada, mas como o CEO tem esse compromisso de entregar, se não no prazo, ele entrega antes. Ele tem muito cuidado, ele tem muito pé no chão para manter o nome da empresa como uma empresa digna, uma empresa com qualidade. E isso foi o que mais me chamou a atenção desde que eu iniciei na RSF, o cuidado que ele tem com os decorados, que eu também nunca vi nada igual. O cara vem Parece aqui... que ele vai morar lá, né? Nossa, meu. O cara vem aqui... Ele olha ele bateu o olho, ele já Ele vê uma pintinha de tinta, manda tirar, manda limpar, manda arrumar. E isso é inspirador. Isso força a gente a aumentar a nossa régua para poder atender tanto a expectativa dele quanto a expectativa dos clientes. Porque, bem ou mal, a gente está lidando com um sonho de uma pessoa. Exato. A gente está lidando com a vida, às né? vezes a gente olha, eu atendi um cliente na Praça da Árvore, e eu lembro que na época a gente estava com... A gente deve estar ainda com essas obras, entregou algumas, mas deve ter em torno de 8 obras hoje, 8, 9 obras. Sim, sim. Simultaneamente. Então, assim, o cliente até falou assim, tá, esse em construção, vocês vão entregar tudo isso? Você pode ficar tranquilo, que não tem... Isso daí é uma coisa que não tem o que questionar da RSF. Mas quem já comprou, já passou por essa experiência positiva, já indicou, então às vezes a pessoa às vezes não, tenho certeza que quando vai comprar um empreendimento da RSF, já até fala, provavelmente vai ser entregue antes, né? Porque já começa a criar uma cultura da empresa. Isso aconteceu em Altino. Primeiro o empreendimento foi também um sucesso de vendas, né? E aí depois, nos outros lançamentos, que teve Estação 53, Estação 63, Estação 348, Estação 235, Estação 135, virou uma grife lá em Altino. E assim, o pessoal já sabia, os moradores dali já queriam comprar a RSF, virou uma grife em Altino devido a isso, devido à entrega, a ótima entrega que tem, porque coincidentemente tinha uma outra empresa que não entregava nada, que lançava e não entregava nada na mesma região.
E a RSF veio com entrega antecipada, 6 meses de entrega. Teve um empreendimento que estava 8 meses antes do prazo do cronograma e eles já querendo entregar. Então, isso é um diferencial da RSF Sim. mesmo, né? Então, eu acho que isso que leva a empresa ao nível que é. Sim, sim. Tanto a responsabilidade e o zelo com as entregas, quanto o quanto é digno, o quanto é igual ao que é apresentado. Então, o que a gente mostra para o cliente é o que a gente entrega. Então, é um grande diferencial da RSF, toda essa parte de responsabilidade, de cuidado com o cliente que nós temos. Luiz, Bacana. muito bacana, papo maravilhoso. E agora a gente vai conhecer um pouquinho do Breeze, tudo que nós estamos falando aqui, desses 3 decorados. Nós vamos acompanhar tudo isso agora aí. Os comerciais e os empreendimentos da RSF. E a gente volta depois com mais um convidado aqui na nossa Maravilhoso. mesa. Obrigado, Luiz. Obrigado. Luiz, E parabéns pela sua carreira. Obrigado. É isso aí. Voltamos já já. Voltamos! Grande comercial desse empreendimento Breeze, que é fantástico, sucesso de vendas aqui. E que bacana que é bom ficar ligadinho nas redes sociais também, que sempre tem promoção nova entrando aí. E você pode ganhar aí um grande prêmio. Vai ter bastante novidade, inclusive nessa segunda temporada tem muita coisa acontecendo, muita novidade acontecendo aí, então você fica ligado. Você, corretor, que não conhece a RSF, não conhece o Breeze, tá. Aí, ó, chegou o convidado. Chegou nosso convidado. Falando em dinheiro, ó quem chegou aí. Chegou a diretoria agora, hein? Vamos se sentar. Bem, Rapaz, tudo bem? Ó, chegou uma equipe tão de peso que eu vou dar até meu lugar, eu vou sair dessa mesa. Eu não tenho porte pra falar com essa galera, não. Fiquem à vontade, fiquem à vontade. Chegou aqui agora Alan Bruno, que é CEO da Direções, que é responsável por nós estarmos aqui todos vendendo bastante. E chegou o Camargo, que hoje está tocando a coordenação aqui pela nossa equipe. Então, Camargo, seja bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade, pelo convite, é um prazer. Conta um pouquinho do Breeze, corretor que trouxer o cliente aqui, o que o corretor vai ter para mostrar, o que tem de promoção. Aqui no Breeze, primeiramente, nós temos aqui o melhor projeto custo-benefício de Barueri, complexo aquático de 36 metros aqui, projeto completo, né? Temos 3 decorados aqui, 43, 48 e 58 metros quadrados, a infraestrutura completa, né? O corretor aqui que vem, ele tem a oportunidade de leads quentes, WhatsApp, e ainda temos a campanha da nossa equipe ainda, né? Campanha de Tem leads. muita coisa para acontecer. Alan. principalmente, já entrando na parte do Breeze, nós temos aqui uma condição de venda muito boa, taxa de juros, hoje se fala em elevação de taxa de juros, e nós temos aqui uma taxa onde o cliente consegue financiar mais, onde ele consegue uma taxa a partir de 6% ao ano, depende da renda dele, chegando até 8%. O mercado fala numa taxa bem maior. Então, a capacidade do cliente aqui no Breeze, com a renda que ele tem, aumenta e aumenta muito. Isso aí sem comparação, né? Porque 90% de, às vezes, financiamento, até dependendo da planta que ele escolher, né? E aí consegue enquadrar na Minha Casa Minha Vida,
facilitar a entrada do cliente e aí o corretor continua recebendo na frente. Gente, quando eu falo corretor recebendo na frente, é o quê? É a questão de a imobiliária, os gestores, ninguém vai receber antes que o corretor. Então, isso daí ainda é uma política da Direções, continua assim ainda, não? Continua assim e vai continuar. Então, ó, falando nisso aí, chegou aqui o nosso chefe, né? Vamos fazer algum sorteio aí. O que você acha de nós fazer um sorteio aí? A verdade é a seguinte. Faz um vale aí, chefe. Ó, a verdade é que eu sempre vejo os podcasts do Aldevino, nunca tem sorteio. Eu chego aqui, Mas vocês querem sorteio. Não é fácil, não. Bom, eu acho que merece, até pelo início do ano, a gente ainda está em comemoração dos nossos números históricos do ano passado. Esse ano temos a tendência de fazer ainda mais, então vale a gente salientar que o corretor aqui na Direções, ele recebe na frente, e principalmente o corretor aqui tem uma infraestrutura completa interna da empresa que ele pode contar na hora de fazer o fechamento, porque é uma venda que envolve financiamento, caixa, apesar de também a Direções esse ano ter uma linha com a RSF, estamos aqui no decorado da RSF, é uma linha muito forte no SFH, em Alphaville, de produtos maravilhosos, onde a RSF vem com requinte maravilhoso para poder oferecer isso para o nosso cliente. Então, acho que vale a pena sim a gente fazer o sorteio. Vamos fazer Eu estava fugindo da conversa, vou voltar de novo da conversa do sorteio. Então, veja o que você quer fazer, a gente finaliza aí a nossa... Então vamos lá, você que está nos acompanhando agora, você vai no Instagram da Direções. Qual que é o Instagram da Direções? Qual que é, Marina? Direções Imobiliária. Então vai lá, @Direções Imobiliária no Instagram e vai ter um post, você vai clicar nesse post e você vai falar assim, eu quero vender Breezy. Você vai clicar lá agora, eu quero vender Breezy, e essa é a palavra-chave para você comentar nesse post e participar de quanto que nós vamos sortear? Sorteio do quê? Um R$500? voucher de R$500? 500 reais. Fechou, tá fechado. Vai fazer um pix de R$500 então, hein? Então vai lá e já comenta, já vai agora lá no Instagram, Direções Imobiliária, eu quero vender Breezy. E a gente já vai sortear em breve e você já vai saber se você é o ganhador. Combinado. Então, Alan, falando um pouquinho da Direções, nós estávamos falando de resultados do ano passado, e o que me chamou a atenção nesse ano é que assim, a gente quase não parou entre Natal e Ano Novo, só nos mesmos dias, e todos os dias que abriu, vendeu. E assim, o janeiro parece que começou como se fosse um mês de março, abril. Não começou janeiro, janeiro não está vendendo, janeiro está ruim, que é o que o mercado todo fala, né? E a gente começou totalmente diferente disso aí. E falando do Breezy, o Breezy é um stand nosso que desde o nosso lançamento foi um dos maiores sucessos, né? E você pontuou muito bem no lançamento aqui, foi campeão, né, no lançamento. E desde o lançamento, o Breezy ele vem pontuando toda semana. São 1.100 unidades. Então, a gente tem, por mais que a gente venda, ainda sempre tem um estoque para vender. E toda semana o Breezy assina por volta de 18 a 20 unidades. Então, o corretor que quer uma oportunidade aqui no Breezy, ele tem uma oportunidade muito boa para ganhar dinheiro. Então, nós já começamos o ano muito forte. Os empreendimentos que nós lançamos no ano passado e os empreendimentos que nós iniciamos também a Pirata para lançar em breve. Como você já tinha salientado, o Eternity foi realizado o meeting essa semana, um grande sucesso o meeting, e pelo meeting a gente já tem uma ideia de que o produto vai ser um outro sucesso, assim como foi o lançamento do Symmetry, um produto próximo, no final do ano passado. Então, isso aí, Alan, que você falou é uma real verdade, porque assim, o que acontece? Às vezes o corretor, ele só quer focar naquele empreendimento que vai dar 20, 30 mil de comissão, e ele esquece que existe um Breezy, que esquece que existe um Conde, ele esquece que existem esses produtos Blast Park, ele esquece Manacá, eles esquecem que esses produtos que são ali, Minha Casa Minha Vida, da faixa econômica ou do médio padrão, eles esquecem que esses produtos podem trazer uma comissão agora para ele, que ele não precisa ficar pensando. Muitas vezes o corretor fica, não, eu quero só ganhar alta comissão. Então, aqui no Breezy, você já pode trazer o cliente hoje, já pode vender, tem 3 decorados, tem maquete. Então, assim, dificilmente o seu cliente vai sair daqui sem
ganhar, sem conseguir comprar. Só se a conta não fechar, e aí, se ele não comprar aqui em Barueri, ele não compra mais, né? E principalmente, o que a gente sempre comenta, o corretor, ele tem que estar atento a todas as possibilidades. Então, quando o corretor faz um anúncio, quando o corretor faz um ponto de captação, ele não sabe o cliente que vai surgir na frente dele. Então, pode surgir um cliente para o Eternity, pode surgir um cliente para o Manacá, um cliente para o Conde, para o Breeze. Ele tem que estar preparado, exatamente, né? Dentro da pirâmide, né? A base do Breeze é muito maior, né? De venda. Então, quando eu estou trabalhando para vender um apartamento de médio ou de alto padrão, eu tenho que também estar preparado para trazer o cliente aqui no Breeze, que é um apartamento maravilhoso. Como disse o Camargo, são 3 decorados. O cliente que chega aqui, em um dos 3, ele vai se encaixar, vai se encantar e vai acabar comprando aqui com a gente. A conta não tem como não fechar aqui. Não. Então, assim, você corretor, fica atento. Então, se você ainda não é cadastrado na Direções, você pode me procurar lá no Aldevino Super, no Instagram, e eu vou te mostrar como você vai fazer para se cadastrar e já vender hoje. Se você quiser, pode vender hoje aqui. Já, se o corretor vir, já pode vender. Agora, estamos aqui pronto. Mas, e aí, como é que faz? Assina o contrato na hora ou demora? Assina na hora. Então você, corretor, já tem essa oportunidade. Então, você que ainda não foi lá comentar, já vai, comenta no Instagram, que tá acabando o tempo já, hein? Vai lá no Instagram da Direções e comenta: eu quero vender Breeze, é a palavra-chave para você ser o ganhador de R$500. E assim, gente, fui surpreendido hoje com você, Alan, a sua presença aqui muito boa. Quando você quiser, sempre vai estar. Eu só quero, para finalizar, dizer que aqui em Barueri, a RSF tem uma gama de produtos onde a gente consegue encaixar o cliente em todas as rendas, em todas as possibilidades. Então, como o Aldevino disse, você que não é cadastrado, cadastre e venha conhecer o portfólio que nós temos, que já temos agora neste momento, e o portfólio que nós vamos lançar durante esse ano de 2025. Não perca essa oportunidade, que nós temos certeza que vocês vão ganhar muito dinheiro aqui. Então, fique ligado aí. Alan, muito obrigado pela sua agradeço. presença. Camargo, obrigado aí pelo spoiler do produto. Então, chegando aqui, procurar o coordenador Camargo, que ele vai dar todas as instruções, vai apresentar o produto, vai fazer toda a parte técnica aí para você ficar afiado. E também tem isso, um outro diferencial de encerrar. Tá? Aqui tem pessoas que vão te auxiliar na venda sem que sequer tirando alguma coisa do seu bolso, não. Aqui nós vamos te auxiliar para você vender e ganhar dinheiro, que essa é a nossa função, né, Alan? É isso aí. Então, vamos que vamos. Até mais!